As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 acabou de registrar algo inédito na sua história. 2 expulsões pela primeira vez, motivadas por uma regra criada para combater o racismo em campo. O paraguaio Miguel Almiron foi o primeiro. Aos 46 minutos do primeiro tempo, numa discussão com o turco Muldor, ele colocou a mão na frente da boca. A arbitragem de vídeo revisou o lance e mandou o jogador para o chuveiro mais cedo. Dias depois, foi a vez do equatoriano Piero Icampie, na derrota para o México. Essa regra tem um apelido conhecido no Brasil inteiro, a Lei Vini Júnior. E aqui já cabe uma primeira provocação para quem está nos ouvindo. Ao mesmo tempo em que a regra é aplicada dentro de campo, a FIFA registrou um aumento expressivo de ataques racistas nas redes sociais durante o Mundial. 1 em cada 10 mensagens ofensivas dirigidas a jogadores, mais precisamente 11%, tinham conteúdo racista. Ou seja, o jogo mudou dentro do gramado, mas fora dele o problema continua crescendo, só que num terreno onde nenhum árbitro pode dar cartão vermelho. Eu sou Ana Carolina e esse é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. E é esse contraste que nós queremos explorar hoje. De onde veio essa lei, o que realmente é, por que ela não é uma coisa só e por que esse debate já saiu há tempos das 4 linhas do futebol brasileiro. Para entender a Lei Vini Júnior, precisamos voltar a 21 de maio de 2023. Real Madrid contra Valência, no estado Mestalha. Vinícius Júnior foi alvo de xingamentos racistas de torcedores valencianos e o jogo chegou a ser paralisado pelo árbitro. Não foi um caso isolado, foram anos de episódios sucessivos contra o jogador em estádios espanhóis, o que fez dele um dos maiores símbolos da luta contra o racismo no esporte mundial. Um desses episódios mais recente, envolvendo Benfica, foi o estopim direto para a regra que vimos em ação agora na Copa do Mundo. Numa partida da Champions League, o argentino Gianluca Prestantini foi flagrado cobrindo a boca durante uma discussão em campo, o que dificultava identificar o que estava sendo dito. Vini Júnior o acusou de tê-lo chamado de macaco e a versão foi confirmada por Mbappé. Que ha empezado a tener mala palabra con Vini, que son cosas que yo no acepto, pero que al final pasa y después ha metido su camiseta ahí para decir a Vini 5 veces que es un mono. Foi esse episódio que levou a FIFA a propor a mudança na regra do jogo. E aqui entra um detalhe técnico importante que vale explicar com clareza neste episódio. A Lei Vini Júnior não é só uma lei, elas são 3 coisas diferentes. Existe uma confusão comum e vale desfazer ela logo no início. Quando falamos em Lei Vini Júnior, estamos falando de pelo menos 3 coisas distintas. A primeira é a regra da FIFA e da IFAB. Quem cria as regras do jogo de futebol no mundo inteiro não é a FIFA, é a International Football Association Board, a IFAB. A FIFA levou a proposta até essa entidade e a mudança passou a valer nas competições que decidirem adotá-la, entre elas a própria Copa do Mundo de 2026. Ou seja, tecnicamente não é uma lei no sentido jurídico, é uma regra de jogo. A segunda são as leis estaduais brasileiras. Essas sim são leis no sentido jurídico da palavra. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aprovar uma ainda em 2023, a Lei 10.053, batizada de Política Estadual Vini Júnior de Combate ao Racismo nos Estádios e Arenas Esportivas. Ela prevê campanhas educativas nos intervalos das partidas e políticas públicas de atendimento às vítimas. Depois do Rio, vieram leis parecidas no Paraíba, no Paraná e no Rio Grande do Sul. A terceira é um projeto de lei federal ainda em tramitação.
É o projeto de lei 615 de 2026, do deputado Marangoni, apresentado depois de um novo episódio de racismo contra Vini Júnior, dessa vez num jogo contra o Benfica. A proposta muda o Código Penal para permitir que o Brasil julgue crimes de racismo cometidos no exterior contra brasileiros, mesmo quando o autor é estrangeiro e nunca pisou em solo brasileiro. Esse último ponto é que a gente quer puxar com mais força agora. Se você parar para pensar, o projeto 615 muda completamente a escala do debate. Não estamos mais falando só do que acontece dentro de um estádio no Brasil. Estamos falando de proteger qualquer cidadão brasileiro, vítima de racismo em qualquer lugar do planeta. E esse projeto nasceu de uma lacuna real. Hoje, a legislação brasileira exige uma série de requisitos para julgar crimes cometidos fora do país, entre eles, muitas vezes, a entrada do autor do crime em território brasileiro. Na prática, isso torna a responsabilização quase inviável. Foi exatamente o que aconteceu nos casos envolvendo o Vini Júnior na Espanha. Vale registrar aqui um contraponto interessante. Em um desses episódios, a Justiça Espanhola condenou 3 torcedores do Valência a 8 meses de prisão e 2 anos de afastamento dos estádios, uma decisão inédita no país. Só que foi a Justiça Espanhola quem agiu, não a brasileira. É exatamente essa lacuna que o projeto de lei 615 tenta resolver. E tem mais camadas que mostram esse alcance para além do futebol brasileiro. A regra da FIFA e da IFAB não é brasileira. É uma regra internacional que passou a valer numa Copa do Mundo, ou seja, ela mesma já rompeu completamente a fronteira nacional. O próprio jogador criou uma estrutura que vai muito além de estádio. O Instituto Vini Júnior atua na educação pública, principalmente em São Gonçalo, no Rio, formando professores e desenvolvendo material de educação antirracista. Em maio deste ano, o Instituto lançou o Escritório Antirracista, com foco inicial em casos de esporte e educação, oferecendo inclusive assistência jurídica a vítimas de discriminação. Esse trabalho já foi reconhecido internacionalmente. O Instituto Vini Júnior recebeu o Prêmio Sócrates, da revista francesa France Football, criado justamente para reconhecer iniciativas sociais ligadas ao esporte. E o debate já atravessou até outras modalidades. Lewis Hamilton, da Fórmula 1, chegou a comentar publicamente os episódios envolvendo o Vini Júnior, relacionado à própria experiência dele com racismo no automobilismo, no Reino Unido, na Itália, na França e na Espanha. Voltando para o que está acontecendo agora dentro do Mundial. As 2 primeiras expulsões da história da Copa por essa regra já aconteceram. Almirón, do Paraguai, e Hincapié, do Equador. E os 11% de mensagens racistas nas redes sociais durante o torneio mostram uma coisa importante. O racismo no futebol não ficou só nas arquibancadas. Ele migrou e continua crescendo no ambiente digital. No Brasil, um levantamento recente por estados mostra outro dado que vale destacar, porque desafia uma leitura simples. Em número absoluto de casos registrados, São Paulo lidera com 23 registros, seguido por Minas Gerais com 12 e Rio Grande do Sul com 6. Mas quando o recorte é por incidência histórica proporcional, o cenário muda bastante. Aí quem lidera é o Rio Grande do Sul, com 23% dos casos acumulados, seguido por Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Vale deixar claro aqui que esses 2 recortes contam histórias diferentes e nenhum dos 2 sozinho resume o problema. Então fica a pergunta, uma regra de jogo criada para impedir que um jogador cubra a boca durante uma discussão em campo, conseguiu abrir um projeto de lei que discute a extraterritorialidade do Código Penal brasileiro. Isso é uma medida do tamanho que esse debate ganhou. O projeto de lei 615 de 2026 ainda está em tramitação, assim como os outros projetos federais que também usam o nome Vini Júnior, como o projeto de lei 2718 e o outro projeto 3089 de 2023.
Nenhum deles virou lei federal até agora, mas o simples fato de existirem e de o apelido continuar sendo usado para batizar novas propostas no Congresso mostra a força simbólica que esse nome ganhou na agenda pública brasileira. E é isso que fica dessa Copa. A bola ainda rola dentro de campo, mas o debate que ela carrega já não cabe mais só dentro dele. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!